Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, que tem um tema super importante e relevante para esse momento de pandemia, que é a parte de exercícios respiratórios, né, para idosos, como que nós podemos prescrever. E para a nossa live de hoje, nós vamos contar com a participação de uma pessoa super querida, especial e que é referência no assunto, que é a fisioterapeuta Juliana Moura. Né? Então a Ju está entrando aqui com a gente. Boa noite, Ju, seja bem-vinda! Carlotinha, boa noite, amiga. Boa noite, pessoal. Que delícia, amiga. Vamos que Muito. vamos pontualmente Você vê aqui. às 21 horas em ponto. Bem, Ju, queria agradecer a sua presença. Pessoal, para quem não conhece a Juliana é fisioterapeuta. Eu brinco que o Einstein dá muitos presentes para gente e a Ju foi um dos presentes que eu tive por trabalhar no Einstein. Tive o prazer de trabalhar com ela durante alguns anos, né, Ju? A Ju foi referência lá na parte de transplante pulmonar, então fisioterapeuta sênior, referência, manja muito de fisiorrespiratório, então nós temos a oportunidade de trocar aqui muitas experiências com vocês, com essa pessoa que é sensacional. Ju, obrigada aí por disponibilizar seu tempo e compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Ah, que isso, Miguícia. Obrigada pelas suas palavras. E assim, a gente leva eternamente o hashtag do Einstein para a vida, né? Aqui com a gente. Com certeza. Pessoal, Ah, quem tiver, né, a gente vai direcionando um pouquinho a nossa conversa, mas quem tiver dúvidas específicas, quiser fazer alguma pergunta, aqui embaixo tem um balãozinho com ponto de interrogação, clica lá, manda a sua pergunta que a gente consegue compartilhar para todo mundo visualizar, certo? O nosso tema é a parte de exercícios respiratórios para idosos, né? Então, a gente está com esse foco, com esse olhar, né? Então, para a população idosa, que nós temos nesse momento uma preocupação muito grande com a parte respiratória por tudo que a gente está vivendo com a pandemia, né? E a primeira pergunta, Ju, é relacionada à parte de como, né, a gente tem um público tanto de profissionais de educação física quanto os fisioterapeutas, né? Como que a gente faz esse trabalho antes de chegar na fisio, né? Então, na parte preventiva que o profissional de educação física atua, como que eu posso trabalhar a parte respiratória do meu aluno, Ju? vamos lá, gente. Então, boa noite aí mais uma vez. E Carlota, quando você falou assim para mim desse tema, deu, gente, que delícia. Por N motivos, primeiro para falar, né, sobre uma coisa que literalmente eu não vivo sem, que é respirar. Eu e todo mundo aí, né? Nada como estar com uma boa dose de oxigênio circulando aqui no nosso sangue, né? Para deixar a gente mais disposto para fazer tudo, para falar, para cantar, para ouvir, para desempenhar nossas funções, para deixar aí nosso sistema imunológico em boas condições, entre outras coisas. Não é isso? Com certeza. E é uma coisa muito interessante, realmente. Não, acho que é um tópico que está sendo bem debatido aí por conta, né, da pandemia. Então, volta e meia, a gente vê aí na mídia, né? Como trabalhar exercício respiratório para prevenir a Covid, ou como trabalhar com exercício respiratório para fortalecer seu sistema pulmonar. Né? Então, quando você falou, eu falei, gente, que bacana, porque eu acho que, além, né, da gente orientar, discutir isso aí, é desmitificar um monte de coisa. Né? Primeiro, assim, com relação a conceito, o que é exercício respiratório, né? Então, são técnicas manuais ou com dispositivos ou, assim, orientação para o paciente fazer de uma forma ativa, que a gente usa na prática clínica para influenciar tanto o movimento tóraco-abdominal, para influenciar o padrão respiratório e com objetivos distintos. Né? Então, sempre que a gente vai pensar em trabalhar exercício, prescrever, a gente tem que realmente fazer uma avaliação completa, entender o porquê e fazer um planejamento de condução, prescrição, qualquer tipo de exercício, né? O respiratório também. Então, exercício respiratório, a gente tem 3 objetivos aí básicos, que um é para remoção de secreção, tá? Isso, pensando em prática clínica, já puxo para a parte de prevenção, tá? Remoção de secreção, expansão pulmonar e fortalecimento de musculatura respiratória, tá? Então, assim, até falando por último aí de fortalecimento de musculatura respiratória, se em algum momento a gente tiver que focar
só em trabalhar musculatura respiratória, o nosso objetivo já pode vir antes. O próprio fato de manter um idoso ativo, de treinar, fazer um treino aeróbico, de fortalecimento de musculatura periférica, isso já vai ter uma repercussão em fortalecer a musculatura respiratória desse paciente, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Perfeito. Então, se eu trabalhar na minha prescrição um exercício de predominância aeróbica, como uma caminhada, uma bicicleta, um ciclo de braço, eu já estou trabalhando musculatura respiratória. Aeróbico e fortalecimento, tudo que faz você aumentar o trabalho respiratório, indiretamente você aumenta, né, a sua frequência respiratória, o tanto de respiração que você precisa para captar o oxigênio frente à demanda do corpo, isso de uma certa forma já está trabalhando, tá? Trabalhando, mantendo-o ativo, tá? Porque assim como todo treinamento, para realmente fortalecer, a gente precisa de carga, né? Todo mundo sabe disso. Perfeito. Tá? E assim, voltando, né, desses 3 princípios, remoção de secreção, expansão pulmonar e fortalecimento da musculatura respiratória. Quando a gente fala de remoção, né, isso aqui também focando para fisioterapeuta, por que a gente tem que pensar nesses 3 objetivos básicos? Por conta das alterações estruturais que a gente tem no sistema respiratório do idoso. Tá? Então, também são 3 alterações estruturais básicas que a gente tem aí. Pensando nessa de remoção de secreção, a gente tem alteração da função mucociliar, né? Então, a nossa escada rolante de muco aqui nas vias aéreas, no idoso, ela está mais lentificada, né? Então, juntando com o sistema imunológico, que também já é mais comprometido, né? Essa atividade imunológica do idoso também é mais comprometida, o idoso é mais suscetível a infecções. Né? Então, se a gente vai prescrever um exercício respiratório com foco de remoção da secreção, é porque ou ele está infectado, né? Ou ele está acamado e com algum outro tipo de disfunção, de deglutição, que precisa manter via aérea pérvia e a gente precisa trabalhar, ajudar nessa expectoração para não deixar outras complicações aí acontecerem. Tá? Esse é um ponto. A estrutura tanto pulmonar quanto da caixa torácica, elas sofrem alterações durante o envelhecimento. O nosso sistema respiratório humano, ele atinge o pico de desenvolvimento entre 18 e 20 anos de idade. A partir de 25 anos de idade, já começa um declínio. Tá? 50 anos, esse declínio se acentua. Sem repercussão funcional. Tá? E a partir de 80 anos, essa função, esse declínio da função é mais evidente, tá? E por que acontece esse declínio de função pulmonar nos idosos? Por conta da alteração dessas estruturas. Então, no pulmão, a gente tem a diminuição do recuo elástico, do recolhimento elástico, tá? Isso significa que o pulmão do idoso, ele fica maior, ele fica mais hiperinsuflado. Não falando em condições, né, de idoso com doença pulmonar, não, tá? Idoso realmente, por conta dessas alterações de alteração das fibras de tecido conectivo e tal, perde essa capacidade. Junto com isso, a alteração da caixa torácica. A caixa torácica, ela fica mais rígida, ela perde a capacidade de se expandir, tá? Ela fica menos complacente. Por conta também de alteração de colágeno, tem a calcificação da articulação da costela com as vértebras, da própria junção intercostal, da diminuição dos espaços intervertebrais lá atrás. Tá? Então, tudo isso, às vezes, pode até fazer com que a caixa torácica do idoso fique até um pouco mais deformada, né? Com essa postura de cifose dorsal. E a gente observa isso muito, né, Ju, nos idosos. Sim, sim. E até, se vocês, né, para a gente forçar melhor nosso raciocínio aí, pedir para vocês fazerem uma vivência aqui comigo. Carlota, você, ó, puxa puxa o pessoal. Então, a gente falou de 2 alterações. Alteração de diminuição de recuo elástico, né? Então, o pulmão do idoso fica mais hiperinsuflado. E diminuição da mobilidade da caixa torácica, ela fica mais rígida. Tá? Então, assim, quando a gente vai fazer algum exercício, alguma atividade, a gente aumenta, né, a nossa ventilação. A gente que não tem problema pulmonar, o adulto jovem, ele aumenta essa ventilação às custas de um volume pulmonar maior. Tá? O idoso,
Vamos lá. Se ele perdeu esse recuo elástico, é como se ele respirasse assim. Puxa o ar comigo, Carla, e pessoal que está vendo aí, se vocês tiverem essa chance. Puxa o ar. Solta um pouquinho. Puxa o ar. Solta um pouquinho. Só um pouquinho. Puxa o ar de novo. Solta um pouquinho. Você vai vendo que você vai perdendo a capacidade de colocar mais ar aí. Não cabe mais. Não cabe, exatamente. Então, o fato dele ter perdido essa capacidade de recuo elástico, o pulmão já trabalha com altos volumes pulmonares, tá? E isso já cansa, né? Se em algum momento você precisar puxar o fôlego para fazer um esforço maior, uma caminhada, subir uma escada, ou até em algum momento tomar banho, isso, né, que a gente sabe que tomar banho é uma das atividades que mais demanda oxigênio aí das atividades de vida diária. É capaz do idoso se reclamar ou de cansaço ou de fadiga. Se juntar essa sensação de puxar o ar não cabe, com essa postura que prejudica o movimento do diafragma, que é o nosso principal músculo da respiração, tá? Isso vai ficar mais difícil ainda, certo? Então, o exercício respiratório parte desse princípio também. Como eu posso ajudar meu idoso a melhorar essa sensação de cansaço, sensação de fadiga, só por conta dessas próprias alterações aí estruturais. Tá? Eita, Ju, e até uma pergunta assim, relacionada à parte de expansão da caixa torácica. O fato de um idoso ser obeso pode prejudicar a capacidade respiratória por conta dessa compressão do abdômen ou não tem relação? Tem total relação. A gente fala que tudo que aumenta aqui o peso sobre o tórax, classicamente vai aumentar o trabalho respiratório. Então, o obeso, tanto por conta da massa, a massa gorda em cima do tórax, vai prejudicar, vai pesar nessa expansibilidade torácica que já está comprometida por conta de tudo isso que a gente falou. Além disso, essa sobreposição aqui de gordura abdominal vai dificultar o diafragma descer. Quando a gente inspira, né, nosso diafragma, o principal músculo da respiração, fica aqui no meio do tórax, entre o tórax e o abdômen, né? Toda vez que ele desce, porque a gente está inspirando, tá? E toda vez que a gente relaxa, solta, expira, ele sobe. Então, se eu tenho uma concentração maior de gordura, tudo que vai favorecer para ter uma resistência maior aqui, para deixar o meu diafragma descer, vai piorar o padrão respiratório dele. Perfeito. E até, pessoal, por isso que quando a gente coloca um idoso que é obeso, com dificuldade respiratória, para fazer um leg press, acaba tendo uma grande dificuldade se a gente não ajustar a amplitude do movimento, né, Ju? Porque durante a flexão de quadril tem essa compressão do abdômen e, consequentemente, ainda da caixa torácica. E aí eles têm uma grande dificuldade para respirar coordenar a respiração durante a execução do movimento, é isso? Com certeza. Então, realmente, além, né, é fácil imaginar, além dessa sobreposição aqui do abdômen, forçando o diafragma, daí nesse caso, a subir, né, diminuindo essa capacidade dele descer e você inspirar mais, conseguir capturar mais oxigênio, o fato de você estar com o joelho fletido vai aumentar essa resistência. Né? Então, o ajuste, percepção, né, gente, de sinal e de sintoma durante o exercício é fundamental. Perfeito. Antes da gente... Tem uma pergunta aqui da Vânia, e aí eu aproveito para falar, pessoal que tem perguntas, tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação, manda por aí que a gente consegue compartilhar a pergunta aqui. Então, a Vânia perguntando que atividade física um idoso deve fazer para retardar o envelhecimento. Ixi, essa pergunta vale $1 milhão, é o que todo mundo quer saber. Vamos lá, gente, eu acho que atividade, manter seu corpo ativo é uma bagagem que você vai levando desde lá de trás, né? Então, eu até rebateria assim, como que você gostaria de envelhecer lá na frente, né? Então, praticando atividade física, praticando exercício físico é uma das chaves. Então, mantendo-se ativo fisicamente, você vai melhorar o desempenho de função cardíaca, você vai melhorar e puxando para esse lado respiratório, aumento de função mucociliar, você vai aumentar, vai ter melhor condição de trabalho do sistema imunológico. É aquilo, né, gente? Coração, músculo e pulmão sempre trabalham juntos. Então, você
qualquer tipo de atividade física, de novo, periférica, de braço, de perna que você faça, vai repercutir na função cardíaca e vai repercutir na sua função pulmonar. Tá? Então, pensando em um envelhecimento saudável, é pensar num envelhecimento ativo. Até porque uma coisa que eu sempre reforço com o pessoal é que, assim, muitas vezes o paciente, né, o aluno, ele fadiga a periferia porque ele não tem massa muscular suficiente e acaba sobrecarregando a parte central, cardiopulmonar, né? Então, a gente, às vezes, fica só com foco em trabalhar exercício de predominância aeróbio e deixa de lado o fortalecimento, mas é o que a Juliana falou, né? A parte cardíaca, respiratória e muscular, elas têm que caminhar junto para evoluir, né, Ju? E aí eu vou aproveitar primeiro para mandar um beijo aí para tem queridos pacientes aqui acompanhando a nossa live, a Ju, o Paulo. Paulo, super beijo, Ju, beijo. A Jussara, né? Que a Ju acha que é a Juliana, a Jussara. A Ju tá aqui? Tá aqui. Que legal, gente. Aqui tá lento para mim subindo quem tá, então não tô conseguindo acompanhar. Mas Ju, vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para você, né? Voltada até para a parte agora um pouco do Covid, né? Então, a gente está se deparando muito com pessoas pós-Covid, né? E aí eu falo a gente, tanto os profissionais de educação física quanto fisioterapeutas. Qual que é a importância da gente trabalhar exercícios respiratórios nesse processo de pós-Covid, né? A gente sabe que tem pessoas que saem praticamente ilesas do processo infeccioso, tem pessoas que acabam tendo algumas sequelas, e a grande preocupação quando a gente trabalha com idoso é a parte respiratória, né? Então, a gente tem eles como um grande grupo de risco, mas muitos acabam sendo acometidos pela doença e vem num processo aí de recuperação. Pós-Covid, o que eu posso trabalhar, o que eu não posso trabalhar, pensando num quadro mais ameno, que eu vou atender domiciliar, né? Tirando essa parte mais fisiocomplexa, né, que aí é mais focado no fisioterapeuta, mas aqueles pacientes que não precisaram ficar internados, né, então fizeram todo o processo em casa, mas que agora precisam de um programa aí de reabilitação. Vamos lá, gente, maravilha. Primeiro, assim, focar na avaliação. Qual que é a principal queixa dele? Né? Então, assim, ele teve Covid, ele ficou assintomático? Não, ele ficou sintomático. Como é que ele era antes de ter essa infecção? Né? Mudou alguma coisa? A gente sabe aí que mais de 50% dos idosos que têm a Covid, eles permanecem com sintoma de cansaço e fadiga, né? Muito mais do que fraqueza muscular, o cansaço e a fadiga são os sintomas predominantes. Então, o que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar no que a gente possa objetivá-lo a voltar do jeito que ele estava antes de ter a Covid, tá? Então, antes de ter a Covid, meu cansaço era controlável, eu não tinha cansaço, eu não tinha fadiga. Hoje eu tenho. Então, ok, vamos lá, vamos começar a trabalhar, vamos ver como é que está a sua musculatura respiratória. Se tiver a oportunidade de avaliar a força muscular respiratória, é bacana. É um aparelho que a gente fala que é o manovacuômetro, não é comum a gente ver fora de ambiente hospitalar, mas é um recurso bacana que a gente tem, que a gente consegue ver se o idoso está com fraqueza muscular ou não, tá? Isso, assim, vai ajudar, vai agregar no tratamento desse tipo de sintoma. Tá? E principalmente paciente cardiopata, que também, idoso cardiopata, tem bastante fundamentação e justificativa do uso de dispositivos que treine a musculatura respiratória nesse tipo de paciente. Se tiver a condição de treinar a musculatura respiratória com esse tipo de dispositivo, Pre-Shode ou Power Brief, é bacana, tá? São dispositivos que dão uma resistência na hora do paciente puxar, respirar, inspirar, e aí você consegue progredir essa carga de uma forma linear, mostrando para ele que está tendo resultado, ou que atingiu um platô, que ele já está num pico máximo de força muscular respiratória dele, tá? Aí, sim, isso adjunto. Saiu da parte infecciosa, já se recuperou. Gente, exercício físico, aeróbico, fortalecimento de braço, fortalecimento de perna, do jeito que vocês conseguirem adaptar frente às limitações dele. Se é um idoso com osteoartrose, de quadril, de joelho, tem dificuldade de fazer atividade com impacto, vamos substituir, né? Vamos começar lentamente, vamos monitorar os sintomas dele durante essa progressão, usar a escala subjetiva aí para graduar a percepção de esforço e de cansaço dele, durante o treinamento, manter ali
num Borg de 0 a 10 que a gente fala, dessas escalas, em torno de 3, tá? E aí progredindo de acordo com a tolerância desse idoso, desse paciente, desse cliente. Ô Ju, e assim, não tenho materiais específicos. Eu posso utilizar, por exemplo, exercícios adaptados, como soprar a bexiga, soprar uma folha, algo nesse sentido para estimular, ou não tem efeito benéfico? Então, gente, como aquilo lá. Se você quer conscientizar o seu cliente, o seu idoso, ou o seu paciente de algum movimento respiratório, tudo isso é válido, mas é para conscientizar o movimento. Eu quero. Como é que você vai explicar para o idoso que você quer que ele solte o ar melhor, que ele expire melhor? Aí, tudo que você vai soprar a bexiga, você está mostrando para ele, deixando consciente que assoprar a bexiga é fazer soltar o ar, é expirar, tá? Soprar canudinho, mesma coisa, mas isso não treina. Isso não treina. Não vai gerar uma resistência. Não vai gerar uma resistência, exatamente. Não vai gerar uma resistência e não vai fortalecer o seu sistema pulmonar, tá? Acho que a mensagem principal do exercício respiratório como prevenção, como fortalecer meu sistema pulmonar, é isso. Para fortalecer, você precisa de carga, tá? Então, ou usa o dispositivo apropriado, tá? Ou periferia. Aeróbico, perfeito. Fortalecimento. E aí veio essa pergunta, né, que a Beatriz Sampaio mandou. O Respiron seria um dos dispositivos, Ju? Não! Respiron, gente, adoro, de verdade, porque a gente vê muita prescrição em cima do Respiron, né? Eu acho que foi o aparelho, o dispositivo mais comum, né, que a gente acha aí, tanto em hospital ou o idoso que passou por alguma cirurgia, volta para casa, recebeu um Respiron, e aí, eu estou fazendo exercício respiratório com Respiron. O que é o Respiron? É um inspirômetro de incentivo. Ele tem esse mesmo objetivo. Se você quer conscientizar o paciente de que inspirar durante o exercício vai ser interessante por N motivos para ele, você pode usar o Respiron como forma lúdica, mas ele não tem carga, tá? Ele é fluxo dependente. Tudo que é fluxo dependente, puxar mais rápido, puxar devagar, isso não gera força. Simplesmente se você puxar rápido, você faz um fluxo maior e você vai subir a bolinha mais rápido. É só isso. É uma forma lúdica que você tem de mostrar para ele que você quer que ele inspire. E aí você vai graduando essa velocidade. Não treina. O objetivo, de novo, é fazer uma expansão, mas com objetivos pré-determinados. Você só vai fazer expansão no paciente que precisa de expansão. No idoso, que fechou um pedaço do pulmão porque ficou um tempo internado, ficou muito tempo acamado por conta de uma cirurgia, e aí você vai trabalhar a reexpansão com ele, tá? Mas para fortalecer, não. Respiron, não. Perfeito. Tem várias perguntas aqui, Ju, que eu vou compartilhar uma só, tá? Perguntando sobre massa muscular, né? Idoso ganha massa muscular? Eu acho que tem umas 5 perguntas aqui no nosso box de perguntas perguntando isso, né? Então, gente, idoso ganha massa muscular, né? Vou dar uma antecipada aqui, mas a gente compete com o envelhecimento, né? A gente sabe que começamos na parte de envelhecimento do tecido muscular a partir dos 30 anos, infelizmente. Se a gente não faz exercício resistido nesse processo, a gente tem uma perda potencial, mas a gente consegue sim minimizar essa perda e reverter no sentido de ganhar massa muscular, desde que a gente ajuste a característica do treinamento e também a alimentação, né? A gente sabe que a maior parte dos idosos, por conta até do processo de envelhecimento do sistema de papilas gustativas, eles acabam perdendo um pouco o gosto, né? Diminuindo a sensação de gosto da comida. E aí eles acabam tendenciando a ter uma ingesta muito mais de carboidrato do que proteínas. E isso acaba impactando também para o ganho de massa muscular. Então, faz uns 15 dias eu até fiz a pergunta para minha avó, né? Que ela estava reclamando que estava mais flácida, reclamando de força e tal. Eu falei, como que está a sua alimentação? Ela come carboidrato o dia inteiro, praticamente não tem ingesta proteica. Então, isso acaba potencializando a perda de massa muscular. E mesmo que esse idoso faça um trabalho de fortalecimento, ele não vai ter uma efetividade no ganho de massa. Certo, Ju? Compartilhe um pouquinho sua experiência.
Perfeito, né, gente? É isso para tudo, né? Aquela história do gasto, né? Do que você oferece do que você consome, né? Então, realmente, se você, pelo próprio processo de envelhecimento, já tem um consumo proteico maior, se você não repõe, se você até, entre aspas, né, não excede, não no sentido de excesso, mas de colocar proteínas a mais na sua alimentação, isso vai colaborar realmente para você ter esse declínio, essa perda de massa muscular. E aí, como a Carla falou, você tem condições de ganhar? Tem. Hipertrofia pode ser para todo mundo, pode ser para adulto jovem, pode ser para idoso, né? E assim, a gente só consegue esses efeitos de ganho de massa muscular, de melhorar tamanho de fibra, número de fibra e sobreposição de um tipo de fibra pela outra, né? Da glicolítica, por exemplo, pela oxidativa, exercitando e se alimentando bem. Tanto que está muito em alta, né, a parte de suplementação para idosos com proteína, né? Então, muitas vezes, até pela dificuldade de deglutição, então, ajuste de prótese dentária, né? Então, idosos, principalmente os mais longevos, muitas vezes o geriatra acaba optando por suplementar a parte de proteína através de um suplemento nutricional aí que possa ser adaptado. Então, tá super dentro aí do esperado. Gente, aqui é um compartilhamento aqui da Fabrícia, que é a Juliana Moura, show! Poderia falar um pouco sobre a questão do diafragma fraco e a interferência na dificuldade... E aí parou. Ok, a Fá querida, super amiga da faculdade. Vamos lá, Fá. Questão sobre trabalhar diafragma. Qual o objetivo de trabalhar o diafragma, né? O objetivo de deixá-lo mais forte. Então, de novo, a gente tem esses dois recursos aí, tá? Que um é treinar musculatura periférica, tá? De moderada a alta intensidade, para ter uma repercussão aí no trabalho respiratório, e esse trabalho respiratório surtir efeito no fortalecimento do diafragma e com esses dispositivos aí de carga linear que a gente possa ir aumentando ao longo do tempo, a partir do momento que o paciente se adapta naquela carga. Então, um deles é o threshold e o outro é o power brief, tá? E a gente só consegue realmente adaptar a carga precisa se a gente usar esse dispositivo que se chama manovacuômetro para avaliar a força do músculo respiratório. E aí, pessoal, eu reforço que esses instrumentos, eles só podem ser utilizados pelos fisioterapeutas, tá? Profissional de educação física, a gente não tem formação e treinamento nem para a utilização do manovacômetro e nem para esses dispositivos como o threshold, tá? Então, isso é mais para uma fisioterapia respiratória, tá bom? Ju, vou fazer agora uma pergunta, né? Até semana passada fui na farmácia e vi que nunca existiu oxímetro à venda e hoje o balcão é cheio de oxímetro, né? Então, eu acho que houve aí uma busca exacerbada no mercado, né? Então, principalmente, não só os profissionais de saúde, mas as pessoas acabaram adquirindo o oxímetro para acompanhar a saturação dentro de casa, por conta do Covid e tal. Quando que é necessário, né, eu utilizar o oxímetro para acompanhamento da atividade física do meu idoso, e caso eu já tenha esse aparelho, o que eu considero como uma saturação satisfatória, quando eu tenho que me preocupar, quando eu tenho que interromper o exercício físico por conta de saturação? Sensacional, Carlota. Oxímetro, um grande amigo nosso, né? Realmente a gente só via antes em hospital, ou realmente eu era pneumologista que tinha no consultório, né? Ou fisiorrespiratória, às vezes até com uma certa limitação, a gente não via mesmo. Vamos lá, o oxímetro ele vê duas coisas, ele vê o nível de oxigenação periférica, né? Então a gente fala saturação periférica de oxigênio, e ele vê o batimento cardíaco, tá? Então, assim, por que você vai usar o oxímetro no seu idoso? Você vai usar o oxímetro do idoso se ele tiver alguma condição pulmonar aí que necessite ser monitorada, porque paciente idoso que tem problema pulmonar pode levar à queda dessa oxigenação durante o exercício e você precisa estar atento a isso, né? Para ver se vai ter que suplementar oxigênio e assim vai. Se ele não é um pneumopata, né, o diagnóstico foi excluído, mesmo ele tendo sintomas aí de cansaço, fadiga durante o esforço, né, até talvez por conta só do processo de envelhecimento, você não precisa usar para ver só a frequência cardíaca, né? Existem outros métodos aí de aferição de frequência cardíaca, né? O próprio dedo aqui no pulso, o esteto ou o polar, né? Tem alguns idosos que têm que podem adquirir isso. Então, você só vai usar se
o seu idoso for portador de alguma doença respiratória crônica ou está agudizado ali no momento, tá? Valores. Mesmo por conta de toda essa alteração aí de estrutura pulmonar, o oxigênio, o idoso, ele não deixa de... ele não vai oxigenar em níveis que vão declinar, que você precise suplementar oxigênio por conta do envelhecimento. Não, tá? Ele tem todo um mecanismo compensatório. Então, se ele estiver em casa, quiser usar e você quiser observar para ver como é que se comporta, saturação normal, acima de 95%. Idosos muito, muito idosos, às vezes tem alguma alteração vascular que pode prejudicar um pouquinho a troca gasosa, de 92 a 95 é aceitável. Baixou de 92, 90, aí já tem que ficar de olho que provavelmente ele tem alguma condição aí, ou cardíaca ou pulmonar, que está levando a essa queda de oxigenação. Perfeito. E aí eu tenho que interromper o exercício. Então, meu idoso começou a saturar, sei lá, 90, 89, o que eu faço? Você interrompe o exercício, você observa, você observa para ver se isso volta, tá? Se ele tiver algum médico que o acompanhe, provavelmente para ele saturar isso aí durante o exercício, alguma doença crônica ele tem, tá? Se você já está acostumado a acompanhar esse idoso, né? E você começa a perceber essa queda de oxigenação, você não precisa parar, tá? Às vezes você pode diminuir a intensidade ali do treino para ver se isso se recupera, tá? Em níveis acima de 92%. Tá bom? Então, tudo depende realmente desse cenário. É uma condição, você está conhecendo o idoso agora? Não, você já acompanha há longo tempo? Você sabe realmente das condições prévias que ele tem? Sabe bem do histórico? Gente, a avaliação é o que há, é para tudo. Antes de exercício, antes de treinamento, a avaliação é a chave para você alcançar teu objetivo lá na frente. Avalia, planeja, intervém. Isso eu sempre reforço, gente. A base do tratamento é a avaliação. Não tem como a gente fazer um bom planejamento de prescrição, né, um plano terapêutico, né, que a gente costuma falar no hospital, se a gente não faz uma boa avaliação. Então, a gente precisa detectar as necessidades do nosso aluno, paciente, para saber qual vai ser a melhor estratégia de prescrição para atingi-las. Antônio Carlos, obrigado aí pelo carinho. Ju, tem mais uma pergunta, e aqui eu acho que é bem específica para a área de fisioterapia, que é quais técnicas eu posso utilizar com um idoso acamado com dificuldade de compreensão. Geralmente, e aí eu falo, pessoal, da físio, porque geralmente idosos acamados, eles são mais trabalhados, atendidos pelos fisioterapeutas, tá? Sensacional, obrigada. Agora que está chegando aqui, tá? Avante, né? Isso. Obrigada pela pergunta. Então, a gente vai se basear, técnica respiratória com idoso acamado com dificuldade de compreensão, tá? Então, partindo dos princípios lá do começo que eu falei, que são 3 objetivos distintos que você pode ter com esse idoso. Um idoso que precisa fazer remoção de secreção, tá? Um idoso que precisa de expansão pulmonar, um idoso que precisa desse fortalecimento muscular respiratório, tá? Se ele é acamado, ele está com dificuldade de compreensão, coisas ativas que você solicite para ele fazer, não vai dar certo. Então, assim, como recurso para eliminar a secreção ou para expandir o pulmão, você pode usar técnicas manuais, como, por exemplo, uma drenagem postural, que a gente fala, colocar o paciente ali de um lado onde você está identificando que ele tem secreção, colocar esse lado para cima, você pode manobrá-lo, né, fazer uma compressão de tórax um pouco mais brusca para tentar acelerar esse fluxo aéreo dele e a secreção subir junto, tá? Se ele tem um tórax muito rígido, que às vezes acontece, provavelmente você vai precisar de algum outro dispositivo, um CPAP, um BiPAP, para te ajudar nisso aí. Tanto para aumentar o tanto de ar que vai para o pulmão dele, e aí você manualmente, junto com esse aparelho, vai poder comprimir o tórax, e aí tem outras pressões ali que ajudam a melhorar a oxigenação, etc. É um dispositivo, então BiPAP, CPAP, e para fortalecer a musculatura respiratória, mesmo o paciente que não tem um bom grau de cognição, você tampando o nariz e colocando esses dispositivos na boca, em algum momento ele vai precisar respirar, vencer essa resistência para conseguir expandir o pulmão dele. Então, de uma certa forma, você também consegue trabalhar, mas aí você vai depender de dispositivos, tá? Porque realmente atividades ativas que ele tenha que colaborar vai ficar mais difícil.
Perfeito. Ju, uma pergunta. Você falou bastante aí dos idosos secretivos, né? Então, que acabam tendo mais secreção. Os pacientes que são, né? Os nossos alunos idosos que são tabagistas, a característica do pulmão deles é essa mais de maior produção de secreção? Depende, se ele tiver uma doença instalada por conta do tabagismo, sim. Tá? O tabagismo, ele é um fator de risco para desenvolvimento de doenças cardíacas e pulmonares, tá? Mas não necessariamente o fato dele ser tabagista isoladamente, sem ter essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai ser secretivo. Às vezes, muitas pessoas falam, tem o pigarro, né? O pigarro do fumante. Pigarro. Tem que sempre ficar de olho nesse pigarro, porque às vezes aí já tem um processo de bronquite instalado e aí o objetivo vai mudar, tá? Então, se ele não tem qualquer tipo de sintomas, pelo simples fato dele fumar, eu não tenho que me preocupar com exercícios mais específicos. Posso seguir o barco no fortalecimento e exercício aeróbio. Sim, até porque o exercício, se ele também tem a ideia de parar a fumar, o exercício vai ajudar muito nisso aí, tá? Controlar a ansiedade, né? Do hábito do processo de legal do tabagismo, etc. e tal, tá? Já aconteceu, essa semana até uma colega perguntou sobre isso. O paciente quer fazer fisiorrespiratória para prevenir aí ele fuma muito, ele quer trabalhar como prevenção, fazer fisiorespiratória para prevenção. Então, assim, fisiorespiratório para prevenção lá dentro do pulmão, essas técnicas respiratórias realmente não vão surtir efeitos, tá? O que vai ajudar, de novo, o aeróbico, a musculação, tá? Isso ajuda dentro do que a gente já falou. Então, é mito essa história, vamos fazer exercícios respiratórios para prevenir o Covid. É mito, exercício respiratório focado no pulmão, focado ali no diafragma, levantar a mão, contar até 10, puxar o ar, não vai prevenir e não vai deixar seu sistema respiratório, seu pulmão mais forte. O que vai deixar? Você se manter ativo, né? Falando dentro do exercício, né? Fora, dormir bem, se alimentar, se manter hidratado, tudo. Mas é você se manter ativo para você ter o seu sistema imunológico ali pronto, tá? Não só Covid, mas qualquer outro tipo de infecção que possa aparecer. Perfeito. Aqui mais uma pergunta, ajuda a Cíntia, né? Primeiro ela parabenizou a gente pela live, obrigada Cíntia pelo carinho. E ela perguntou, que músculos preciso fortalecer em um idoso que apresenta DPOC? Que delícia, gente. Quadríceps, quadríceps sempre, em toda a sessão, e os outros grandes grupos musculares aí, bíceps, tríceps, peitoral, tá? É bacana também falar do peitoral em idoso, além, né, da postura aí que a gente citou no começo. Ela está falando do paciente com DPOC, às vezes eles têm sobrecarga aí de músculos, aqui estabilizadores de caixa torácica, pescoço, tudo para suprir o trabalho respiratório deles. Então, eles usam muito esternocleido, peitoral, trapézio. Isso, às vezes, também sobrecarregado pode prejudicar a postura, né? Então, assim, a gente está falando muito de fortalecimento e aeróbico, mas, gente, um bom alongamento, pilates, RPG, técnica de relaxamento, yoga, o que for para relaxar, melhorar a postura, é sempre bem-vindo. E a Ju colocava isso em prática, gente. Os pacientes da Ju do transplante ganhavam massagem no final da sessão. Era uma disputa! Gente, o Clécio perguntou aqui, Ju, funcional para idoso cardíaco e vítima de AVC, o que trabalhar? Tudo que ele conseguir. Vítima de AVC, que tipo de sequela que ele tem, vai equilíbrio, fortalecimento, do que ele consegue fazer ativo, do que ele consegue colocar carga, do que ele não conseguir fazer de uma forma ativa e der para fazer passivo, vai tentando ver se ele vai conseguindo ganhar. Tem risco de queda, sempre está do lado dele. Se for orientar alguma tarefa para fazer em casa, sempre tem que ser com alguém por perto para evitar risco de queda. Então, depende realmente muito do tipo de sequela que esse idoso tem. Mas ele é liberado para, se ele tem condições de fazer, ele é liberado para fazer funcional, liberado para fazer o que tiver ali de recurso de atividade física. Perfeito, pessoal, é seguir a recomendação, né? Se a gente quer garantir saúde do idoso, independente das comorbidades associadas, é trabalhar exercício aeróbio, trabalhar fortalecimento, exercícios de equilíbrio, né, e flexibilidade.
recomendação, a gente consegue com certeza garantir qualidade de vida. Eu sempre falo que quando a gente trabalha com idoso, a gente não busca só aumentar, né, anos a vida dos idosos, a gente busca vida a esses anos que eles têm para viver. Tem mais uma pergunta, Ju, da G. Amorim. Durante o exercício físico, se precisar ofertar oxigênio, quanto ofertamos e como saber a quantidade? Então, vamos lá. Provavelmente ele já vai vir com alguma prescrição, se ele precisa de oxigênio, mas o raciocínio é sempre assim, é o mínimo necessário para ele manter a saturação acima de 90%. Então, pode ser 2 litros, pode ser 3 litros, pode ser meio litro, tá? A gente tem um raciocínio genérico que funciona mais ou menos assim, se é um paciente que já usa oxigênio no repouso, ele vai usar 2 litros a mais para o exercício. Tá? Se não é um paciente muito grave, que não cai muita saturação durante o exercício, isso funciona super. Então, se ele usa 1 litro no repouso, ele vai subir para 2 no exercício. Perfeito. Tem pacientes, Ju, tem idosos que pode acontecer de usar oxigênio só durante o exercício e em repouso não tem necessidade? Pode sim. Show. Porque normalmente essa queda de oxigenação, ela costuma ser mais acentuada durante o esforço, né? Então, acontece de idosos ou cardiopatas ou pneumopatas não usarem no repouso e precisarem no exercício, não usarem repouso e precisarem até para dormir, né? E dormir a gente respira menos, capta menos, então cai a oxigenação, precisa suplementar. E aí, agora eu vou puxar um gancho de uma pergunta, Ju, a apneia obstrutiva do sono, né? A grande parte dos idosos acabam tendo apneia. O que eu faço quando vem aí um pedido médico falando que o idoso tem apneia obstrutiva do sono? Preciso mudar alguma coisa na minha prescrição? Se ele faz um exercício, se essa apneia aí está relacionada à obesidade, você vai ajustar seu treino aí para ajudar ele a vencer essa obesidade, né? Perder massa gorda, ganhar massa magra e diminuir assim como, né, a gente estava falando aqui do tórax, do peso dessa massa gorda aqui no tórax, o peso da massa gorda aqui também, no pescoço, para quem tem apneia obstrutiva do sono, costuma ser uma das principais causas. Então, perda de peso, se você puder focar seu treino aí para ajudar nessa perda de peso, né? Vai ter que ajudar com nutrição, etc. e tal, vai precisar. E para a galera da fisioterapia, provavelmente ele vai chegar com uma polissonografia para você e ver se vai precisar usar CPAP aí durante o sono, né? E aí são os ajustes pressóricos que tem que trabalhar. Perfeito, gente. Obesidade está super ligada à apneia obstrutiva do sono e a gente sabe que a apneia obstrutiva do sono está ligada ao desenvolvimento de outras doenças cardiometabólicas. Então, já é considerado alto risco para diabetes, para hipertensão, para doença arterial coronariana, né? Então, tem que ficar atento, sim. Ju, mais uma pergunta. Qual técnica posso usar em uma paciente acamada pós-Covid? Vamos lá, ela está acamada por conta do pós-Covid, ela já era acamada, tem que entender, na verdade, tem que ter uma noção do contexto geral. Vou pegar 2 hipóteses, tá? Imaginando que ela já era acamada e imaginando que ela ficou acamada por conta do Covid. Se ela tem cognitivo aí para poder se exercitar, então, tudo que ela puder fazer ativamente, ótimo, tá? De exercício respiratório, se ela puder, se mesmo ela sendo acamada, você conseguiu colocar ela sentada, o próprio sentar já vai melhorar a troca gasosa, vai favorecer aí mecanismos de proteção de via aérea, vai ativar, vai melhorar a respiração dela. E você pode, se ela tiver um cognitivo bom, associar a respiração diafragmática. Eu sou bem fã da respiração diafragmática como exercício respiratório, assim, sem contraindicação. Tá? E isso serve para você ajustar, trabalhar com o paciente que seja secretivo, entre uma técnica e outra ali para eliminar a secreção, para paciente que é acamado, independente se é uma doença neuromuscular, se é por conta de uma osteoartrose, por conta de uma cirurgia que ele está acamado, que mais? Se é um idoso que está ali ansioso por alguma coisa, então você faz essa respiração diafragmática ali para puxá-lo ali para aquele momento dele, trazê-lo para o presente, focando na respiração para diminuir o estresse. Entre um exercício que você aumentou carga, que o deixe mais cansado para recuperar essa frequência respiratória,
Então, respiração diafragmática, gente, super simples, é puxar o ar pelo nariz. Na hora que você inspira, seu abdômen vem para frente, tá? E na hora que você expira, solta o ar, seu abdômen vai para trás. Tá? É legal você colocar a mão no abdômen do seu paciente, do seu cliente, do seu idoso, na hora que estiver trabalhando com ele. Se ele conseguir colocar a mão junto com a sua, vai ser bacana, que a gente fala que é a percepção ali do contato para ajudar no movimento, tá? Então, essa respiração diafragmática é bacana, pode fazer em série de 10, pode fazer em séries de minutos, o que for ali, fizer mais sentido durante a sua terapia, durante a sua sessão, tá bom? Perfeito, e até então, já aproveitando o Washington, que mandou aqui um pouquinho antes, tem uma técnica de respiração que pode ser feita com o idoso antes dos exercícios físicos. Então, essa respiração diafragmática a gente pode usar, Ju. Antes, durante, depois, após, de tarefas, sem contraindicação. A hora que quiser, pode ficar de lição de casa também. Pode sim. Só lembra que não é técnica para fortalecer músculo respiratório, não é técnica para prevenir Covid. Então, gente, já deixamos claro isso aqui, né? É mito que exercício respiratório, né, previne alguma coisa, né, Ju? Então, a gente não vai prevenir Covid, a gente não vai prevenir nada. Isso aí. E aí, aqui até a Jussara colocou que emagreceu e tirou o CPAP. A gente estava falando da apneia, Ju, parabéns. Sensacional, Juju super determinada, gente. Desafio proposto e desafio aceito para ela. Pessoal, eu sei que tem várias perguntas aqui no box, tá? Mas eu vou para a última e depois eu deixo um recadinho que a Ju vai colocar aqui o Insta dela. Quem quiser seguir a Ju com várias dicas, segue lá o perfil dela, Respirando Melhor com Ju Moura. Podem mandar direct para ela, que ela vai responder para vocês. E vai poder auxiliar todo mundo aí nesse processo de exercícios respiratórios para idosos. Então, vamos para a nossa última pergunta. Da Jaque Físio, que colocou: e nos pacientes com comprometimento pulmonar pós-comida, qual o valor? Será que é pós-comida mesmo ou seria pós-Covid? Pós-Covid. E o corretor automático aí deu uma burlada na gente. E qual valor do quê? Pós-Covid, ela colocou. Ô, Jaque, coloca pra gente qual o valor de oxigenação? Esclarece pra gente qual a valor que você aqui, quer saber? Ju, ou Jaque. Ela colocou que é pós-Covid. Vamos lá. Foi? Deixa eu ver se chegou aqui. Não. Sabendo que estão em fase de recuperação. Ó, o Leandro colocou uma observação aqui, ó, reabilitação pós-Covid. Já que colocou, qual saturação considerar, Ju, no pós-Covid? Qual valor de saturação tem que ser considerado? Universal, tá, gente? Então, assim, de 92 a 95, o ideal. Começou a baixar de 92, fica de olho para ver se não vai abaixar mais, 90, para ver se vai precisar suplementar o oxigênio, tá? Então, assim, sempre pensem, 92, 95. Só que a tua carga de treinamento não necessariamente vai ser só em cima aí da oxigenação, tá? Use a percepção do paciente também, tá? Porque o COVID também acomete coração, acomete, né, outros sistemas. Então, assim, não aumentar a sobrecarga com ele aumentando gradualmente, na verdade, é a chave do sucesso. Então, mantendo ali para o começo um BOG, mas dentro da escala de percepção de dispneia, de esforço, de 0 a 10, manter ali em 3 e depois ir progredindo, é a chave do sucesso. Tá? Depois que ele já estiver mais recuperado, mais disposto, focar num treinamento de moderada para alta intensidade, você vai ter mais ganhos. Perfeito. Galera, infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Então ficaram algumas perguntas pendentes. Talvez a gente marque uma futura live, né, Ju? Que é um tema importante e a gente pode colaborar. Mas não deixem de seguir o perfil da Ju, @Respirando Melhor com Ju Moura, né? Com certeza vocês vão ter aí dicas super importantes que vai agregar conhecimento para vocês, melhorar a prática clínica de todo mundo. Aproveito antes de encerrar também para fazer um convite para vocês. No domingo vou estar fazendo um curso gratuito de exercício físico na saúde física e mental do idoso. Então, quem tiver interesse, me manda um direct escrito idoso que a gente vai estar passando mais informações.
Ju, muito, muito, muito obrigada aí pela participação. Um prazer imenso de estar com você, matando um pouco a saudade, feliz demais. Obrigada do coração. Amiga, obrigada do pulmão. Do pulmão. Amiga, obrigada pelo convite. É uma delícia estar com você, seja virtual, seja pessoal. A referência querida, referência de amiga, de profissional, de filha, de neta, de esposa, de mãe, cientista. Amiga, sensacional. Obrigada pelo convite mesmo. Obrigada por dar a oportunidade de quebrar alguns mitos aí, que a gente sabe que isso faz diferença, né? Mais do que orientar a fazer, é orientar a como não fazer também, isso faz toda a diferença, tá? E obrigada aí, gente. No link do Instagram, na bio do Instagram, tem o link do nosso canal do YouTube. A gente tem um projeto bacana, que é o Respirando em 321. É um projeto com o Dr. Ricardo, médico psiquiatra, a Rosângela Vicente, uma psicóloga. Então, lá tem várias dicas de técnicas respiratórias, exercícios respiratórios, está tudo lá no canal do YouTube. Fiquem à vontade. Respiração diafragmática, freno labial, entre outros aí, gente. Fiquem à vontade. Estamos à disposição. Com certeza. Pessoal, vai ficar salvo para todo mundo que está perguntando. Vou deixar lá a live salva no IGTV e também vou subir lá no canal do YouTube. Então, fiquem tranquilos quem pegou da metade, quem não conseguiu assistir completo, ou quem quer rever para absorver mais informações aí compartilhadas pela Ju, vai ficar disponível no IGTV e no canal do YouTube. Ju, super obrigada, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, obrigada. Beijo grande no pulmão de vocês. Beijo de pulmão.